os seus olhos, erga a sua voz. Jesus, your name is power.
glorioso Senhor, enche este lugar com tua presença e derrama sobre nós o teu poder. Creio em ti, Jesus, no que farás em mim. Creio em ti, Jesus, no que farás
Glória ao teu nome, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Recebe todo o nosso louvor, a honra, a glória. Bendito é o nome do Senhor para sempre, ó Deus. Nós te adoramos, Jesus. Nós te agradecemos, ó Deus. Tu és bom, maravilhoso, misericordioso para conosco, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Mais uma vez rogamos que o Senhor venha, Senhor, continuar falando conosco através da ministração da Tua palavra, Senhor. Usa o Teu servo, ó Pai, Pastor Marcos, que estará ministrando a Tua palavra aqui. Os professores e professoras de crianças que estarão ministrando a Tua palavra. Usa-os poderosamente, em nome de Jesus, Senhor. Traz, Senhor, nesta noite cura, salvação, libertação, transformação, batismo com o Espírito Santo. Nós cremos em nome de Jesus, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós queremos sair daqui hoje diferentes, transformados, mudados, edificados, renovados na Tua presença, Senhor. No nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, nós oramos, ó Pai, e agradecemos. Se você concorda, diga amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus com alegria. Em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Pode se assentar. As crianças, eu sempre lembro, você está nos visitando, primeira vez, pode deixar com confiança as suas crianças nesta sala aqui do lado, 9 a 12 anos, aqui com o pastor André, deste lado aqui nessa sala, 9 a 12, e as demais classes vão lá para as outras classes com os professores e as professoras. Eu pedi ao pastor Marcos para ministrar a palavra de Deus hoje, para estar pregando a palavra do Senhor, e que nós possamos continuar com o nosso coração aberto para receber a palavra de Deus. Quantos estão alegres com a presença do Senhor? Diga amém. E querem receber com alegria o pastor Marcos, diga amém também. Yes. Obrigado, pastor. Graça e paz, queridos. Se fosse para mim, estava bom, mas é para Jesus. Amém? Amém. Eu sempre brinco aqui que depois dos 40 eu acho que eu fiquei um pouquinho surdo. O amém está muito baixo, mas eu estou satisfeito com esse amém por enquanto. Eu quero dizer para vocês que é uma alegria muito grande estarmos aqui mais uma vez, podendo servir vocês com a palavra de Deus, aquilo que Deus tem nos ensinado ao longo dessa caminhada, temos podido compartilhar com vocês, com outras pessoas que nos têm convidado e nos dado a oportunidade de fazer isso, e enquanto Deus permitir, é assim que nós estaremos fazendo, com muita alegria e também com muita gratidão a Deus pela maneira tão carinhosa e honrosa com a qual a Igreja Vida, o pastor Salmão e tantos outros pastores daqui têm nos recebido e nos acolhido nesse tempo. E eu agradeço muito a Deus pela vida de vocês, amo muito vocês e quero poder diariamente, como dizer isso? Não devolver porque eu não sou capaz, mas pelo menos de alguma forma expressar isso através do serviço, através de uma vida que represente alguma coisa para vocês. E eu oro a Deus para que Deus realmente abençoe esse ministério, abençoe a vida de seus pastores, abençoe dos nossos pastores aqui, né? Abençoe a vida de cada um dessa Igreja Vida, para que ela possa realmente experimentar tudo que Deus tem trazido para ela nesse tempo. Na verdade, nós temos vivido um tempo aqui, onde Deus está apontando uma direção nova, uma direção que é antiga, porque ela é bíblica, mas uma direção que vai trazer muitas novas experiências, uma direção que vai trazer grandes resultados, grandes frutos na vida de tantas pessoas. E aquelas pessoas que abraçarem isso, que mergulharem no projeto de Deus, vão realmente poder colher muitos frutos e desfrutar do melhor de Deus, porque o melhor de Deus é para a sua vida, é para a nossa vida, e nós não podemos ficar de fora disso, né? Abra comigo a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 6. E nós vamos ler apenas o versículo 10. Esse versículo faz parte de um conjunto de outros versículos onde está contida a oração do Pai Nosso. E no capítulo 10, apenas a parte A do versículo, diz assim: venha o teu reino. Vamos dizer isso? O teu reino. E dentro desse conjunto de versículos, que na hermenêutica nós chamamos de perícope, dentro desse pedaço da Bíblia, você vai encontrar
muita riqueza que precisa ser explorada e que precisa ser realmente desfrutada no nosso relacionamento com Deus. Mas eu quero hoje falar sobre o reino de Deus, um pouquinho sobre o reino de Deus. Venha o teu reino é o tema da mensagem nessa noite. E eu creio que Deus vai usar essa palavra para nos abençoar e para nos estimular a viver o melhor de Deus. Nessa palavra, Jesus, lá no capítulo 11 de Lucas, foi chamado por um discípulo depois de um momento de oração, onde esse discípulo, um dos discípulos pediu para Jesus: Mestre, ensina-nos a orar. A resposta de Jesus, quando ele apresentou a oração do Pai Nosso, foi apresentar uma fórmula de oração que não deveria ser uma repetição de palavras, mas que, na verdade, ele apresentou uma estrutura de oração, onde várias partes dessa oração têm um conjunto de verdades que precisam ser descobertas e que precisam ser usadas todas as vezes que nós oramos. Quando você lê a oração do Pai Nosso, você vai ver Jesus apresentando, em primeiro lugar, um modelo de adoração e louvor a Deus. Quando ele fala: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Toda oração deve começar com adoração. E toda adoração e louvor deve refletir no evangelismo e missões. É por isso que ele diz em seguida: venha o teu reino. Então, se eu adoro a Deus, eu vou sentir o pulsar do coração de Deus, que é pelas almas, e automaticamente, ao orar a Deus, o meu coração vai começar a querer que o reino de Deus venha sobre a terra. Agora, todas as vezes que eu começo a clamar para que o reino de Deus venha sobre a terra, então eu vou desejar que a vontade de Deus seja feita assim na terra, como ela é feita no céu. Porque no céu, tudo que Deus quer acontece da forma como Ele deseja. Mas na terra não. Deus é soberano, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Mas na terra as pessoas têm liberdade, entre aspas, de certa forma, para fazer o que querem. E tem muitas pessoas ao redor do mundo que estão fazendo o que não é a vontade de Deus. Muitas pessoas que estão vivendo fora da vontade de Deus. E o desejo daquele que adora a Deus e que quer que o reino de Deus venha sobre a terra é que a vontade de Deus seja feita aqui, assim como ela é feita lá. E ele então começa a orar dessa maneira. E aí, você vai encontrar nesse texto várias outras coisas interessantes sobre a soberania de Deus e sobre a dependência do homem, que para comer o pão de amanhã ele tem que pedir: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Porque se Deus realmente não nos abençoar, nem capazes de produzir o pão para nos alimentar nós somos. Porque realmente tudo é bênção de Deus, é provisão dele. Depois ele fala sobre os relacionamentos interpessoais da igreja, né? Onde vivemos, né? Sobre perdão, sobre a necessidade de amarmos uns aos outros, de servirmos uns aos outros, e termina, antes de falar porque seu é o reino, o poder e a glória, antes de terminar com adoração, com essa declaração de adoração, ele termina dizendo o seguinte: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então ele apresenta também uma outra questão no nosso relacionamento com Deus que precisa ser levado na oração, que é a nossa incapacidade de nos mantermos de pé o tempo todo sem pecar. E a gente precisa da ajuda de Deus para não cairmos em tentação, e por isso nós precisamos orar. Inclusive Jesus falou o seguinte, que pelo que ele fala lá naquela situação da transfiguração, que nós devíamos orar pelo menos 1 hora por dia para não cairmos em tentação. E se você ouviu o David Yang Shu falar, ele descobriu na caminhada dele de 50 anos de ministério que todo pastor devia orar pelo menos 1 hora por dia pela esposa. E ele estendeu isso falando o seguinte, que todo crente deveria orar pelo menos 1 hora por dia pela esposa. Porque diz ele que enquanto ele não orou 1 hora por dia pela esposa, ele não conseguiu romper realmente no ministério como ele rompeu depois que ele começou a orar. Então a primeira hora de oração dele por dia era pela esposa. Depois ele orava pelo resto. Eu tentei praticar isso por um tempo, mas não deu não. Eu preciso me esforçar mais.
Porque a Bíblia diz que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E eu confesso que eu amo a minha esposa muito, mas eu ainda preciso crescer muito nisso. Porque como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, é um grande desafio. É um amor que vai até o limite da morte. Esse é o desafio de Deus para todo marido, para toda esposa, para todo cônjuge. Agora, nessa oração do Pai Nosso, tem muita riqueza que precisa ser explorada. E eu não tenho tempo, ninguém tem tempo também de escutar falar de tudo que está aqui. Então nós vamos tirar essa frase: venha o teu reino. Quando nós oramos, venha o teu reino, o que nós estamos realmente pedindo a Deus? O que nós estamos clamando para que venha? Porque essa oração, ela tanto tem a ver conosco, quanto tem a ver com o mundo que está à nossa volta. O reino de Deus precisa vir sobre mim e precisa vir sobre o mundo, sobre aqueles que estão cercando a minha vida, seja nos meus relacionamentos profissionais, no bairro que eu moro, na cidade, no país ou mesmo nessa terra. Então eu quero apresentar algumas coisas para vocês. O reino de Deus, ele é um reino espiritual, mas ele é um reino real e ele é um reino organizado. Uma das coisas que nós, às vezes, não nos damos conta é que o reino de Deus não é territorial. Ele é um reino governamental. Isso quer dizer que você não pode encontrar o reino de Deus em um lugar. Você não pode dizer assim: o reino de Deus está aqui na Igreja Vida, ou está aqui na cidade de Medford. Você tem que encontrar o reino de Deus na vida das pessoas, porque você precisa observar quem governa a vida delas. E dependendo de quem governa a vida delas, você vai saber se o reino de Deus está ou não na vida dessa pessoa. Existem vários sentidos para a palavra reino na Bíblia. Por exemplo, 3 mais conhecidos que formam um tripé de reinos que não representam o reino de Deus é o reino das nações, os reinos do mundo e o império das trevas. Essas três formas de reino, elas estão influenciadas diretamente pelo império das trevas. Por exemplo, quando você olha o reino das nações, você encontra um reino político, com uma cultura, uma linguagem, um código de leis e um sistema de governo. Então, todo reino que você analisa, você vai encontrar uma cultura, você vai encontrar um código de leis, uma forma como eles lidam com os crimes e com as outras questões sociais daquele país, e você vai encontrar um sistema de governo. Ou ele é monárquico, ou ele é presidencialista, ou ele é comunista, ou ele é alguma outra coisa. Mas você sempre vai encontrar um sistema de governo, um código de leis, uma linguagem e uma cultura na nação. Aqui mesmo nesse reino onde eu estou, o reino americano, eu não falo a língua desse reino. Então, todas as vezes que algum cidadão desse reino, algum cidadão nativo desse reino vem falar comigo, eu me sinto mudo. E eu tento lembrar de uma ou outra palavra, eu tento entender o que ele está dizendo, e quando eu começo a assimilar alguma coisa, ele já foi embora, porque já perdeu a paciência comigo. E eu falo assim: ninguém tem paciência comigo. Agora, eu preciso aprender a língua desse reino e conhecer a cultura desse reino para eu, então, fazer parte desse reino. Enquanto eu não conheço a língua, eu não consigo entender a cultura plenamente, não consigo conhecer as leis desse país, e por isso, qualquer pessoa que olhar para mim vai saber que eu não sou desse reino. Teve um dia desse que eu estava lá trabalhando numa casa e chegou uma pessoa e falou: só tem americano nessa casa. Falou em português. Aí eu falei assim: eu sou brasileiro. Aí ele falou: até que fim, achei que você era americano também. Quando ele olhou para mim, ele achou que eu fosse americano, mas quando ele ouviu minha voz e viu a minha língua, ele descobriu que eu não era. Você entende? Então, essa é a questão do reino de Deus em relação à vida das pessoas. Você pode encontrar o reino de Deus na vida de alguém, dependendo de quem governa a vida dela, mas tem várias outras maneiras de você encontrar. Agora, nos reinos do mundo, você vai perceber o seguinte, que é um reino que está estruturado em 3 pilares principais. Você vai encontrar nesse reino, estruturando esse reino, o prazer, o poder e o materialismo. E nessas 3 coisas, a busca pelo prazer,
a busca pelo poder e a busca pelo materialismo, você vai encontrar na busca pelo materialismo miséria ou muito dinheiro, mas ao mesmo tempo a miséria e a quantidade máxima de dinheiro está governando a vida daquela pessoa. A busca pelo prazer também está governando a vida daquela pessoa. Então você vai perceber que esses são os reinos que Satanás ofereceu para Jesus lá na tentação de Mateus capítulo 4. Todos os reinos do mundo te darei. As pessoas lutam para satisfazerem os prazeres de sua carne. As pessoas lutam para conquistar uma posição de fama, uma posição de expressão na mídia mundial, porque isso dá poder, isso dá prestígio, isso coloca todas as pessoas aos seus pés, mas tudo isso é reino do mundo. Tanto é que quando você encontra uma pessoa crente que conquista essa posição de glória, de glamour, de fama, normalmente, se o reino de Deus está nela, essa pessoa não vai tão longe na fama como os ímpios vão. Porque chega em determinada posição, ela precisa fazer negociações que ela não está disposta a fazer e ela retrocede. Mas algumas pessoas que vão abraçando tudo que a posição da fama vai trazendo, de repente essa pessoa começa a envergonhar o reino de Deus, começa a escandalizar o evangelho, começa a fazer vergonha naqueles que são cristãos, porque ela já está saindo do reino. Agora, todos esses reinos são influenciados pelo império das trevas, cuja missão é roubar, matar e destruir. O diabo dá poder, dá fama, o diabo alimenta o prazer das pessoas porque ele quer roubar, matar e destruir essas pessoas. Então, o império das trevas é uma fonte que alimenta os reinos políticos, os reinos das nações, e ele mantém o ser humano cativo, como se ele estivesse num cativeiro espiritual, e normalmente ele faz isso para se opor à implantação do reino de Deus. Por que as pessoas não querem tanto o reino de Deus quanto querem os reinos do mundo? Porque existe uma força se opondo à implantação do reino de Deus. Você pensa o seguinte: entre buscar a Deus com oração, jejum e estudo da Bíblia e assistir um filme, o que é melhor? O que dá mais prazer? Não que assistir um filme seja pecado. Entre buscar profundamente os propósitos de Deus para a sua vida e ficar magoado contra alguém, e romper relacionamentos, e deixar de amar talvez uma esposa ou um marido, e romper um relacionamento conjugal, o que é mais fácil? O que é mais possível de acontecer? Então, normalmente Satanás trabalha para que você não fira a sua busca pelos prazeres. E aí, o reino de Deus, ele não consegue ser implantado na vida das pessoas com tanta facilidade quanto o império das trevas tem de governar e de dominar suas vidas. Por isso, nós precisamos identificar o que é o reino de Deus. Quando nós oramos e dizemos, venha o teu reino, nós precisamos saber o que nós estamos pedindo e os benefícios que nós vamos colher quando nós recebermos a chegada do reino de Deus em nós. Então, o reino de Deus, ele é invisível, mas ele é real. E existem alguns sinais que você pode procurar no reino de Deus para você saber se ele está ou não na sua vida. Eu quero te falar de alguns desses sinais. A Bíblia fala, antes de qualquer coisa, que o reino de Deus é espiritual e ele não é um reino deste mundo. Jesus, quando estava sendo questionado naquele julgamento, ele disse o seguinte: olha, o meu reino não é deste mundo. Ele deixou bem claro que é um reino espiritual e ele é um reino de outro mundo. Depois ele mostrou em Lucas 17:20 que esse reino reside dentro dos homens. É um governo que Deus quer plantar e por meio do qual Deus quer governar a vida das pessoas. Mas ele mostra que é um reino, embora espiritual, ele é real e ele é organizado. Então, alguns sinais que nós vamos encontrar que podem identificar se ele está ou não reinando e governando na sua vida e se ele está ou não reinando e governando na vida das pessoas à sua volta. Primeiro, a Bíblia mostra, em Romanos 14, versículo 17, que uma das principais marcas do reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria. Todas as vezes que você encontrar justiça, paz e alegria na vida de uma pessoa, você vai encontrar a presença do reino de Deus. Mas que tipo de justiça?
Às vezes você assiste um filme onde uma pessoa tem um membro da sua família assassinado. Aí aquela pessoa vai para um lugar, se prepara, aprende a usar armas, aprende a lutar, e ele fica muito forte, coloca uma fita na testa, assim, passa uns negócios no rosto, no corpo, e se torna um Rambo da atualidade, e ele pega uma arma bem violenta, letal, e sai detonando um país inteiro, uma cidade inteira, mata um monte de gente, aí lá no final ele termina sem nenhum arranhão. Aí no nosso coração dá uma impressão de que a justiça foi feita. Ele vingou a morte de um ente querido. Ele fez justiça na terra. Tem um que é até chamado de o justiceiro. Mas não é assim que Deus faz justiça. Quando o homem pecou e precisava morrer, o que Deus fez? Para fazer justiça, em vez dele matar para se vingar, ele morreu para perdoar. A maneira de Deus fazer justiça não é matando e vingando, é morrendo e perdoando. Então, quando você encontra uma pessoa disposta a perder, como a Bíblia fala, a jurar com dano próprio. Quando você encontra uma pessoa abrindo mão e dizendo, não, ele tem razão, ele está certo, é isso mesmo, é assim que tem que ser, eu estou errado, eu me arrependo, eu me humilho, eu peço perdão. Você olha que a pessoa está certa, mas está se humilhando, está certa, mas está dizendo que é o outro que está certo. Você encontra o reino de Deus. Porque o reino de Deus é justiça, e a justiça do reino de Deus é diferente da justiça de Hollywood. É totalmente diferente. Nós aprendemos que justiça é vingar o inimigo, e o reino de Deus ensina que justiça é dar a vida pelo inimigo. É por isso que a Bíblia fala, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Só no reino de Deus tem isso. Agora, a Bíblia fala de paz. E a Bíblia até diz que o efeito da justiça será a paz. Sabe por quê que a justiça produz paz? Porque se você vai vingar o inimigo, morrendo por ele, não tem mais guerra. Acabou a guerra. Completamente é o fim da guerra. Mas a Bíblia fala de uma alegria no Espírito Santo, que você não vai encontrar nas circunstâncias. Essa alegria não depende do que está bom à sua volta. Depende de quem está governando a sua vida. A Bíblia fala no caso de Jó, depois que ele perdeu tudo que tinha, perdeu os filhos, e a mulher dele falou assim, abandona o seu Deus e morre. Um pouquinho antes ele falou assim, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu para lá tornarei, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Essa atitude de Jó mostra o seguinte, tinha alguma outra fonte de alegria na vida de Jó que não partia das coisas que ele tinha. Aqui mesmo eu já vi uma irmã que tinha um filho passando por um tratamento de câncer, um filho pequenininho, tão bonitinho, e essa mulher vinha aqui na frente adorar a Deus, e ela se lançava na adoração, muito mais do que qualquer um de nós aqui. De onde vinha a alegria dessa mulher? Aí eu fiquei sabendo um tempo atrás, que ela fazia isso antes do filho dela estar doente. Não era nem desespero porque o filho dela estava doente, ela simplesmente tem uma fonte de alegria. Impressionante. Você entende? Então a Bíblia mostra o seguinte, olha, aconteça o que acontecer, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, como a Bíblia fala lá em Abacuque, ele fala, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. A fonte de alegria de alguém que está governado pelo reino de Deus é o Espírito Santo, não é a circunstância. Nós queremos ficar no melhor ambiente possível, mas mesmo assim, se tudo isso for tirado de nós, aqueles que são governados pelo reino de Deus vão continuar felizes, do lado de fora, sentindo frio, na prisão, em qualquer outra circunstância. É por isso que Paulo e Silas cantavam. Eu até gosto muito daquela história, eles cantando na prisão, machucados, feridos, tiraram um louvor, não sei qual louvor, mas aquele louvor tocou o céu, porque eles tinham uma fonte de alegria. Agora, uma outra coisa interessante no reino de Deus é que quando o reino de Deus chega, as cadeias de Satanás são quebradas. A Bíblia fala em Lucas 11, 20, quando Jesus expulsou o demônio de uma pessoa que era muda, e alguém criticou dizendo que era pelo espírito de Beelzebu, pelo poder de Beelzebu que ele expulsava os demônios. Ele falou o seguinte, se eu expulso o demônio com o dedo de Deus,
é chegado sobre vós o reino de Deus. E ele mostra que uma das marcas da chegada do reino de Deus é a libertação. Quando o reino de Deus chega, o império das trevas perde o governo sobre a vida de uma pessoa. Eu me lembro que uma vez nós trabalhamos com uma pessoa que estava cativa por Satanás, e essa mulher, ela chegou na igreja, tem até uma história na Bíblia muito parecida com ela. Ela chegou na igreja, ela era um pouquinho baixinha, assim, mais ou menos assim. E foi uma irmã da igreja que a levou para nós orarmos para ela num dia à tarde lá na igreja. Aí eu comecei a orar por ela e eu percebi que minha mão começou a subir assim, a mulher começou a crescer na oração. Aí, quando eu terminei a oração, eu pensei que era só impressão, mas a mulher tinha crescido, talvez uns 20 centímetros mais ou menos. Se alguém for pequeno aí e quiser uma oração depois, nós vamos chamar você aqui. Aí a mulher tinha crescido. E aí ela disse o seguinte, que já tinha muitos anos, eu não lembro se era assim, mais de 10 anos, não sei o tempo exato, mas ela disse que tinha muitos anos que ela tinha um peso muito grande nas costas dela, e ela estava falando, é por isso que as minhas costas são curvas assim. Só que eu olhei nas costas dela, ela não era curva, a costa dela estava reta. E ela então falou assim, não, minhas costas são curvas. Eu falei, não são, eu estou vendo aqui, está retinha. Aí ela, na verdade, ela tinha sido liberta de um demônio que estava em cima da cacunda dela já tinha muito tempo. E o demônio saiu e a mulher foi crescendo. Mas à medida que o demônio foi montuando nela, ela foi ficando torta e foi entortando, corcunda de demônios. Você entende? Então Jesus falou o seguinte, olha, se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, é porque quem chegou na tua vida é o reino de Deus. Porque quando o reino de Deus chega, Satanás vai embora. Ele bate em retirada. Agora, o reino de Deus também, ele é marcado pela chegada de curas. Quando chega o reino de Deus na vida de alguém, também chega curas. Eu creio em curas, eu já vi Deus curar tanto. É por isso que eu creio que eu vou provar de muitas curas aqui. Por isso que eu prego gritando. Porque, na verdade, eles disseram que eu não podia nem falar. Eu falei, então eu vou gritar. Porque se eu morrer, vai ser a maior cura que eu vou experimentar, que eu vou viver eternamente com Deus. Essa é a melhor cura. A cura para a morte é a vida eterna. Não é isso? Por isso que Jesus venceu a morte. Então não tem nada que pode parar um servo de Deus. Mas eu fui pregar uma vez numa cidade lá no final do Brasil, entre o Brasil e a Venezuela, a última cidade, você atravessa uma rua, você chega na Venezuela. Cidade chamada Pacaraima. Aí eu cheguei lá, tinha uma placa enorme assim, dizendo, Pastor Marcos Nascimento, reunião de milagres, não sei o quê. Eu olhei para aquele negócio, quase que eu voltei para casa. Eu falei, quem falou para esse pessoal que vai ter milagre aqui? Eu falei, tinha que ter chamado o Valdemiro Santiago. Aí, eu falei, inclusive estava lá, Pastor Marcos Nascimento de Belo Horizonte. Eu falei, não deve ser eu mesmo, deve ser outra pessoa. Então, essa igreja encheu de doentes. Todos os doentes que tinham lá naquela cidade parece que foram para a igreja, porque tinha um pastor que curava as pessoas. E eu nem tinha preparado mensagem de cura. Eu falei, nem lembro o que eu falei, mas eu devo ter falado de família, que eu estava pregando sobre família naquele tempo. E aí, eu preguei naquela reunião e faziam aquela fila de doentes para eu orar. E eu ia orando, Senhor, cura, 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 mas eu não curava ninguém. E aí, preguei na quinta-feira e na sexta. E de todas as pessoas que foram contando os testemunhos de cura, que eu fiquei impressionado que Jesus cura, mesmo quando a gente não sabe curar. Aí, uma mulher veio com um monte de papel dizendo para mim o seguinte, que na quinta-feira eu orei para ela, mas na sexta de manhã ela viajou para Boa Vista porque ela tinha uma doença, um tumor no seio do tamanho de uma laranja, diz ela. Está gravado isso aí para quem quiser ver no YouTube. E aí, ela foi para o hospital fazer a cirurgia, o médico chegou lá e não viu o tumor. E ele falou assim, deve ser no de cá. Aí examinou o de cá. E falou, não, deve ser no de cá. Examinou o de cá e falou, você não tem mais nenhum, né? Então, cadê esse tumor? Aí mudaram de hospital, foram para outro lugar, porque a máquina estava quebrada, segundo ele. Aí chegou lá no hospital, também não acharam o tumor. Aí o médico era venezuelano, ele começou a falar assim, milagro, milagro, sei lá se é assim que ele fala. E mandou ela voltar para casa com aquele monte de papel. E ela chegou na igreja dizendo assim, olha, ontem eu estava com um tumor do tamanho de uma laranja, e agora eu estou com um monte de papel dizendo que eu não tenho nada.
Eu não precisei operar. O reino de Deus, ele se manifesta através de curas. E nós precisamos crer nisso, porque eu não preciso ter dom de curas. Eu já falei lá no Brasil, eu não tenho dom de cura, mas eu tenho Jesus que cura. Todo mundo aqui pode orar pelos enfermos nas células, pode orar pelos enfermos no meio da rua, no ônibus. Uma vez eu orei para uma mulher no meio da rua, orei para uma mulher no ônibus. E essa mulher, depois, na verdade foi no ônibus, e essa mulher foi lá na igreja contar que ela tinha sido curada. Jesus cura no meio da rua. Agora, entenda uma coisa, queridos. O reino de Deus também tem um outro sinal, que é o batismo com o Espírito Santo. Esses dias eu estava ouvindo a Bíblia na minha ida para o trabalho, e eu estava escutando aquela história de João Batista, que foi cheio do Espírito Santo no ventre da sua mãe, quando Maria foi visitar a sua prima Isabel. A Bíblia diz que o menino se remexeu no seu ventre, e depois você vai ler o texto, antes dele nascer, a Bíblia diz que ele seria cheio do Espírito Santo no ventre. Agora, é interessante uma coisa. Uma das marcas da chegada do reino de Deus é que o Espírito Santo ele vem com poder sobre a vida das pessoas. Eu me lembro de uma história que aconteceu lá em Vitória da Conquista com um pastor que foi um dos pastores, foi o pastor que me levou para o ministério. Ele conta que ele estava ministrando naquelas igrejas tradicionais da região de Vitória da Conquista, e as pessoas mais idosas, mais antigas da igreja, não estavam gostando muito daquele negócio de batismo com o Espírito Santo na década de 60. E ninguém estava prestando atenção, ninguém estava querendo saber daquele mover de Deus. E aí o pastor foi para casa, tomando um banho, o Espírito Santo falou com ele: eu vou batizar as crianças, porque os adultos não creem. E aí ele chegou no sábado à noite e falou assim: olha, o Senhor vai batizar as crianças, porque os adultos não creem. Foi isso que ele disse para mim. Aí naquela noite mesmo, uma criança de 10 anos foi na casa do pastor e falou: pastor, junto com a mãe dele, se ele vai batizar as crianças, eu quero ser a primeira criança a ser batizada. E o pastor falou: então amanhã você chega lá na igreja cedo que eu vou orar para você. Ele falou: não vou não, eu quero ser batizado agora. Foi isso, eu quero agora. E a mãe falou assim: ó pastor, ele não vai voltar não, porque ele é teimoso, quando ele quer uma coisa, ninguém muda a cabeça dele. E esse menino então ficou lá, e o pastor começou a orar por ele, ficou apertado, né? E o menino foi batizado com o Espírito Santo e falou uma variedade de línguas, impressionante. No dia seguinte, 10 horas da manhã, o menino entrou pela igreja, pegou o microfone e falou assim: olha, hoje, 3 horas da tarde, lá na praça, quem quiser ser batizado com o Espírito Santo vai lá, porque eu vou orar por ele. Reuniram-se 80 crianças na praça, e o menino começou a orar por todo mundo, e todas aquelas crianças foram batizadas com o Espírito Santo. Todas. E um mover de Deus começou na década de 60, em Vitória da Conquista, através de um menino de 10 anos de idade. O reino de Deus, ele chega dessa maneira. Eu me lembro de várias experiências assim que a gente poderia contar. Mas uma coisa que tem no reino, em todos os reinos, é uma linguagem. Nós falamos aqui de cultura, de língua, mas a linguagem é uma coisa que está na Bíblia também, que é interessante. Lá em Marcos capítulo 11, a Bíblia fala o seguinte: tende fé em Deus. Se tiveres fé e disserdes a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidares no teu coração, mas creres que se fará como disseste, assim será contigo. Uma das coisas que precisa ser provadas no reino de Deus é o poder da declaração profética na boca de alguém que está sendo governado pelo reino de Deus. Nós sempre dizemos assim: olha, é difícil, eu não creio, é impossível, esse caso não tem jeito. A gente sempre usa uma linguagem que é do mundo. Uma linguagem de alguém que está sendo governado pelo medo, de alguém que está sendo governado pelas circunstâncias, de alguém que está sendo dirigido por uma mentalidade derrotada. Mas quando você lê a Bíblia, o que você encontra? Deus falando para Josué o seguinte: marche, porque a muralha vai cair. Deus manda Moisés: toque a vara, porque o mar vai se abrir. Você olha, onde você já viu na história, em alguma outra época, um mar se abrindo quando um homem bateu uma vara nele? Onde você já viu uma muralha de 9 metros de altura por 7 de largura, com pedras cravadas caírem quando um povo andou em volta dela? Onde você já viu a rocha produzir água? Onde você já viu Deus ou alguém mandar comida num deserto onde não tem padaria, onde não tem supermercado, onde não tem dinheiro? Só na Bíblia.
Sabe, queridos, quando você crê e começa a declarar: eu creio que virá socorro de Deus, eu creio que haverá provisão de Deus, eu creio que haverá milagres de Deus. Quando você começa a declarar, Deus começa a operar. Sabe por quê? O testemunho do Senhor é o espírito da profecia. Quando você fala, quando você dá voz à palavra de Deus, o Espírito pode agir. O Espírito pode agir. Então, no reino de Deus existe uma linguagem que precisa ser aprendida, que precisa ser praticada para que as coisas aconteçam. Poderíamos falar algumas coisas sobre isso. Mas uma outra coisa interessante que há no reino de Deus é o poder, que é sinal que precisa ser provado, experimentado. Tem um livro que eu li um tempo atrás sobre as torturas que acontecem na China, e os policiais da China ficam assim sem entender por que aqueles criminosos perigosos que são levados para a cadeia e são torturados até quase à morte, eles não falam nada. E você sabe que tortura chinesa é uma expressão que representa o pior tipo de sofrimento que já inventaram até hoje. Porque os chineses gostam de fazer o cara sofrer mesmo para confessar. E eles torturam o cara até a morte e ele não fala nada. Mas essa mesma pessoa que não fala nada, quando passa em frente a um culto, onde a presença de Deus está, ele cai de joelho e confessa tudo, sem ninguém perguntar nada. E eles ficam querendo saber, o que vocês têm, que negócio é esse que faz com que as pessoas, os criminosos perigosos, confessem tudo que eles fizeram. E eles até vão à polícia e se entregam. E dizem, eu fiz mesmo, eu mereço a morte. Eles dão até a sentença para eles. O que é isso? De onde vem esse poder? Esse poder só pode ser explicado pelo reino de Deus. Quando o reino de Deus chega, o criminoso se entrega. Quando o reino de Deus chega, os pecados são revelados e são confessados. O poder de Deus sinaliza a chegada do reino. Eu me lembro que teve uma época na nossa vida lá no Brasil, assim, meus meninos pequenos, a gente passou por uma situação muito difícil, porque meus meninos ficaram doentes e não tinha nada que resolvia o problema deles. O Mateus e a Lília passavam muito, muito mal. E eu me lembro que teve uma vez que a gente estava fazendo, parece-me que 7 anos de casado, e a gente resolveu comemorar esse aniversário. E meus meninos passando assim um pouco de mal, e a gente foi para o restaurante assim mesmo, com muita dificuldade. A gente tinha um pouquinho de dinheiro para comprar a gente chamava de cupim recheado, né? Não sei se existe isso aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos, mas lá a gente faz aquele cupim recheado com bacon e fica muito gostoso, né? Aqui tem também? Tem, né? E aí a gente foi lá, eles estavam preparando o cupim, mas o Mateus estava passando mal, aí eles voltaram para casa com a Luciene, eu preparei tudo, comprei uma Coca-Cola e levei lá para casa. E eles eram muito pequenos ainda, muito pequenos, e criança passa mal, né? Faz vômito, criança, até adulto faz isso, né? Mas criança passa muito mais. E eles passavam muito, muito mal. E a gente não sabia, a gente tinha plano de saúde, a gente pagava farmácia e não tinha dinheiro para pagar médico e farmácia e tantas coisas que aconteciam. E aí, nesse dia, a gente preparou a mesa lá direitinho, aí eu peguei o Mateus, bebezinho assim no colo, a Lília no colo da Luciene, eu falei, pode comer, Luciene, e aí depois eu como. Eu fiquei segurando o Mateus, sacudindo ele assim, que ele estava passando muito mal. Aí eu fui sacudindo ele assim, aí de repente o Mateus em cima da mesa, com o cupim recheado e a Coca-Cola. E aí a gente viu por que ele estava tão incomodado, ele estava passando muito mal. Aí a gente não tinha mais dinheiro para comprar outra comida e nós comemoramos os 7 anos naquela situação, chorando, triste, com aquela situação toda. E aí minha filha começou a ver um homem subindo na janela, assim, com uma faca na mão de madrugada. Eu não sabia o que fazer com aquela situação. Meu filho um dia viu um cachorro enorme dentro da nossa casa. A gente não tinha cachorro. Eu falei, o capeta está aqui. Como é que tira o capeta da casa do pastor? Aí, eu chamei um pastor poderoso, caça-fantasma. Ele era experiente com libertação. Aí eu chamei ele lá para casa para pregar na igreja, mas a minha intenção é que ele revelasse o que estava lá em casa. Aí o pastor foi dormir lá, eu coloquei ele no quarto da Lília, coloquei a Lília e o Mateus no nosso quarto, e ele dormiu na cama da Lília.
Aí de manhã eu acordei, e aí, pastor, tudo bem? Ele falou, rapaz, aquele olhão assim, eu não dormi nada essa noite. Eu falei, por quê? Ele falou, saiu um fantasma, um espírito de um velho assim da parede, pulou em cima de mim. Eu orei a noite inteira. Eu falei, o senhor não mandou ele embora, não? Aí ele falou, rapaz, eu orei a noite inteira. Não sei se foi não, mas estou apavorado. Aí eu falei, gente, como é que é esse negócio? O diabo está aqui em casa mesmo? Até o pastor viu. Eu não estava em pecado. Eu não sabia o que estava acontecendo. E honestamente, como um bom batista naquela época, eu me recusava a acreditar que o diabo estava lá em casa. Eu falei, aqui não, pode ser na casa do vizinho, está pulando para a parede de cá, mas é do vizinho. Aí, um dia eu cheguei em casa, eu tinha um Passat velho, Passat preto, 70 e sei lá quanto, de teto solar, sabe? Chique o Passat. Só que quando chovia, caía água pelo teto solar e entrava pelas canaletas da lataria, enchia a nossa perna d'água assim, e a gente tinha que abrir o guarda-chuva por dentro, para a gente não molhar quando a gente ia para a igreja. A gente chegava com os pés todos molhados na igreja. Mas bem na esquina da nossa casa, assim, tinha um centro de macumba que o pessoal só andava de carro importado. Cheio de cliente. E a gente naquela situação. Aí eu cheguei lá em casa um dia com o meu Passatinho, 70 e pouco, e lá estava 2 macumbeiros com a galinha preta fazendo uma macumba na frente da minha casa. Aí eu olhei aquilo, boa noite, boa noite, Deus abençoe, entrei, e falei, então será que eles estão fazendo negócio para mim, eu não estou fazendo nada para eles? Aí eu aprendi o seguinte, se faz macumba para mim, eu faço boa cumba para você. Aí eles fizeram 10 e pouca da noite. Quando foi 2 da manhã, eu fui lá para frente da casa dele. Estendi a mão e fiz um negócio que eu nem vou contar para você. Mas eu fiz um trem muito doido. Aí, quando foi 6 da manhã, eu levantei para orar, porque eu falei, agora eu declarei guerra contra esse negócio. Mas quando eu fui orar, Deus falou comigo assim, não ora não. Eu falei, mas por que não? Ele falou, já está resolvido, não ora não. Não atrapalha não, o negócio já está acontecendo. 8 horas da manhã, 2 macumbeiras, elas moravam junto com mais outras pessoas lá. As 2 macumbeiras se desentenderam, porque eu acho que naquela noite uma pegou o marido da outra. Elas saíram arrancando o cabelo uma da outra, e batendo uma na outra. Aí essa confusão fez com que uma macumbeira fosse para a Volta Redonda e a outra ficou. Os carros importados sumiram. E começou a chegar cobradão um atrás do outro. Aí eles perguntavam assim, tem alguém aqui? Eu falei, tem, pode bater na porta que ela está aí dentro. Pode bater. Toda hora que eu vi alguém lá, pode bater que está aí. Aí, um dia eu vi um caminhão encostando. E ela juntou as mudanças rapidinho no domingo e vazou. Nunca mais eu vi aquela macumba. Outra coisa, nunca mais meus meninos ficaram doentes. Nunca mais. Nunca mais. Quando o reino de Deus chega o poder, e o poder quebra as estruturas de Satanás e destrói toda a ação de Satanás na vida de uma pessoa. Eu me lembro, uma outra coisa que sinaliza o reino de Deus, é que os anjos de Deus trabalham. A Bíblia fala lá em Hebreus 11 o seguinte, que eles são ministros de Deus, a serviço de Deus, em favor dos que hão de herdar a vida eterna. Anjo não pode ser adorado e você não pode fazer oração a anjo. E nem pode colocar uma cadeira para ele aqui. Mas tem uma coisa, quando você fala com Deus, Deus manda os anjos dele. Todo lugar onde a presença de Deus está, os anjos de Deus estão, para servir a Deus, em favor daqueles que adoram a Deus. Então entenda uma coisa, eu ouvi uma história uma vez, não é minha, mas é de um pastor que eu conheço, um homem de Deus, um homem, eu acho que ele até morreu já, lá em Brasília, pastor Vilarino. Ele era um pastor velho e ele tinha um diácono fazendo hemodiálise. O diácono dele era se eu não me engano, ele era um dos senadores do Congresso lá de Brasília. Não de agora, do PT, era antes. Era gente boa. E ele estava lá com o rim comprometido e o outro também ficou ruim. Então ele não podia sair do hospital mais, ele estava lá fazendo hemodiálise.
O pastor Vilarino teve um infarto. E o médico disse o seguinte, ele já estava com quase 80 anos. O médico falou o seguinte, você tem que caminhar todo dia, porque para melhorar a sua condição física, para você não morrer disso. E ele então começou a caminhar todo dia num calçadão. Ele aproveitava para evangelizar. E como ele fazia? Ele andava perto das pessoas e falava versículos bíblicos para ela. Toda vez que ele encontrava alguém, ele falava um versículo. Ia embora. E falava outro versículo. Ia embora. E também ele aproveitava para orar pelo diácono que estava fazendo hemodiálise. Então, um dia, uma pessoa apareou a ele e começou a conversar com ele. E falou o seguinte, olha, é muito legal o que você faz. Deus se agrada muito disso. E aí, ele falava um versículo e a pessoa completava. Ele falava outro versículo e a pessoa completava. Ele começava um versículo e a pessoa continuava. E eles foram caminhando o tempo todo assim. Todo versículo que ele falava, a pessoa completava. E aí, quando ele estava se despedindo, porque ele ia entrar no prédio dele, aí ele falou, foi um prazer conhecer você, foi muito bom essa caminhada, você também conhece muito a Bíblia. Então, ele falou, gostaria de saber seu nome. E ele falou assim, eu sou o anjo que libertou Pedro da prisão e sumiu na frente dele. Quando ele sumiu, o pastor Vilarino falou em línguas estranhas 3 dias. Não parava de falar. Ele ia conversar com a esposa dele em línguas estranhas. Ele ia no supermercado em línguas estranhas. Então ele foi no hospital, onde estava o diácono dele, visitá-lo e chegou lá e falou com o médico em língua estranha e falou com o diácono em língua estranha. E quando ele estava falando com o diácono em língua estranha, o diácono arrancou aquele negócio do corpo dele e começou a pular e falar em língua estranha também. O Espírito de Deus encheu aquele diácono e os médicos vieram, você não pode fazer isso. Mas depois ele fala, como você está fazendo isso? É impossível você fazer isso. E eles foram analisar, o homem estava com 2 rins, 0 bala. Curado. Pelo poder de Deus. Então o reino de Deus tem tudo isso. Quando você ora, venha o teu reino, você está clamando para que o governo de Deus assuma o controle da sua vida e o ambiente onde você vive. Agora, a Bíblia diz que para você receber o reino de Deus, a Bíblia fala que tem 3 maneiras. Pela fé, porque tudo no reino de Deus é pela fé. A Bíblia fala também que desde os dias de João Batista até agora no tempo de Jesus, o reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então, aquelas pessoas que entendem que o reino de Deus é assim, e elas mergulham em Deus, então elas vão se apoderar do reino de Deus pelo esforço, porque a carne vai lutar contra toda a disposição que você tem para buscar o reino de Deus e trazê-lo sobre a sua vida. O diabo vai trabalhar contra isso, o mundo vai trabalhar contra isso, até pessoas da igreja vão trabalhar contra o seu desejo de ver o reino de Deus implantado na sua vida. Tudo vai conspirar contra, então você tem que se esforçar para vencer todas essas vozes e conseguir trazer o reino de Deus sobre você e sobre a sua família, sobre a sua casa. Agora, o reino de Deus, ele vem primeiramente pelo novo nascimento. Quando você nasceu de novo, ou quando você nasce de novo, o reino de Deus vem. A Bíblia fala lá em João 3, eu vou usar isso para a gente terminar. Jesus estava conversando com Nicodemos, e ele, bem de noite, e Nicodemos então fala para Jesus assim, mestre, olha bem o diálogo, bem sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Não é isso que Nicodemos disse? O que Jesus tinha que responder para ele? Numa conversa normal, Jesus devia falar para ele assim, obrigado. Você realmente está vendo algo real. Ou então, nem tanto, mestre, eu não sou tudo isso. Mas ele tinha que ficar dentro do assunto. Só que Jesus respondeu para ele algo que parece fora de contexto. Ele falou assim, em verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Fala se Jesus não mudou de assunto. Ele mudou de assunto. Aí ele falou assim, como pode ser isso? Como o homem pode nascer de novo sendo velho? Ele terá, porventura, que voltar para o ventre da sua mãe e nascer outra vez? Aí Jesus falou assim, o que é nascido de carne é carne,
o que é nascido do Espírito é Espírito. Aí, Jesus estava no assunto. Por que Jesus mudou de assunto? Porque, na verdade, nós não entendemos esse diálogo claramente. Quando Nicodemos falou para Jesus, tu és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Na verdade, Nicodemos estava falando o que todo mundo diz. Jesus é o maior psicólogo que já existiu, Jesus é o maior mestre que já existiu, Jesus é o maior guru das maiores organizações que já existiram, Jesus é o maior líder que já existiu, Jesus é o cara, Jesus é popstar, Jesus é gay, Jesus é qualquer coisa. Mas ninguém fala que Jesus é Deus, se não for revelado pelo Espírito Santo. Falar que Jesus é bom, que Jesus é isso ou aquilo, muita gente fala. E eles dizem até que ele é gay porque ele vivia com 12 homens junto com ele. Falam que ele casou com Maria Madalena. Falam tudo sobre Jesus, mas ninguém tem coragem de dizer ele é o Deus e Salvador da minha vida. Jesus falou o seguinte, olha, o que você está dizendo é verdade, mas se você quiser entrar no reino de Deus, você tem que nascer de novo. Isso não é suficiente para a sua entrada no reino de Deus. Eu me lembro que uma vez eu estava pregando na nossa igreja, naquele dia eu estava pregando, eu acho que eu estava pregando bem. Aí a nossa igreja é cheia de universitários e naquele dia tinha vários universitários na igreja. Aí terminou o culto, um rapaz chegou para mim e falou assim, parabéns pelo seu sermão. Aí eu falei, você gostou? Ele falou, gostei. Entendeu? Ele falou, entendi. E aí, você quer tomar uma decisão por Jesus? Ele falou assim, não, eu não acredito nisso. Eu gostei do que você disse, mas eu não acredito. Eu até admiro as pessoas que dizem isso, mas eu não acredito nisso. Eu não acredito em Deus. Eu falei, qual é o seu nome? Ele falou, meu nome é Zaqueu. Eu falei, Zaqueu? Eu falei, seu nome está na Bíblia. Ele falou, sério? Eu falei, sério, está na Bíblia. Eu falei, você faz o quê? Ele falou, matemática. Eu falei, olha, Zaqueu era das exatas também. Ele cuidava das finanças do Império Romano. Ele falou, é mesmo? Eu falei, é. Eu falei, olha, você é igual o Zaqueu. Ele também não acreditava em Jesus. Igual você. Aí ele falou, cara, coincidência. Eu falei, você tem uma Bíblia? Ele falou assim, não. Você gostaria de ter? Eu falei, eu não acredito muito. Aí ele começou a falar para mim assim, olha, rapaz, minha vida está uma desgraça. Ele falou assim, ó, terminei com minha namorada, estou com esquizofrenia, eu estou para terminar meu curso de matemática para começar um mestrado em Belo Horizonte, mas se eu não terminar a prova, eu não posso ir para lá. Então, cara, eu já tentei me matar e se eu não passar na matemática aqui, se eu não terminar a matemática e não for para o mestrado, eu vou me matar. Eu falei, então faz uma coisa, antes de você se matar. Lá na igreja é assim, quando alguém esquece uma Bíblia, eu entendo que ela é minha. Então, se eu vir uma Bíblia no banco, eu dou para quem estiver na frente. Na hora. Não esqueçam a Bíblia lá que eu faço isso. Aí, eu peguei uma Bíblia no banco e falei, eu vou te dar essa Bíblia. Eu quero que você comece a ler essa Bíblia em qualquer lugar que você quiser. Se em uma semana a sua história não mudar, se você realmente mergulhar nesse negócio, em uma semana a sua história não mudar, pode pular da primeira ponte que você encontrar. Pode se matar. Aí foi, beleza, está combinado. Aí esse cara pegou a Bíblia e foi embora. Nunca mais eu vi ele. Aí eu pensei, não vou perguntar, porque eu não sei o que aconteceu. Ficou um tempo, assim, uns 6, 7 meses sem ver o cara. Eu falei, gente, será que ele se matou? Eu falei, Senhor, o que foi isso? Aí um dia eu estou lá na igreja pregando de novo. Aí eu olho assim, bem desse lado, assim, lá atrás, tinha uma pessoa assim, ó, na hora do louvor. Eu não enxergo bem assim muito longe. Todo chumbado. Aí eu olhei assim. Eu falei, gente, aquele cara é o Mateus, o Zaqueu. Aí eu desci assim e fui lá assim, olhando, eu olhei devagarzinho assim, o cara estava assim. Aí eu olhei para ele, dei uma cutucada nele e falei, você é o Zaqueu? Ele falou, glória a Deus, pastor! E me deu aquele abraço assim. Aí eu falei, rapaz, você é crente? Aí ele foi e falou assim, pastor,
eu peguei aqui a Bíblia, cara, eu não conseguia mais ler outra coisa, eu devorei aqui a Bíblia. Fui lá, fiz a prova, passei. Quando eu assustei, eu não tinha mais esquizofrenia. Minha namorada voltou para mim, eu fui fazer o mestrado, cheguei lá, minha família não entendeu nada, eu preguei para eles, meu pai converteu. O cara estava dando fruto, chegou o reino de Deus. Aplauda o Senhor bem forte, querido. Aleluia. Fica de pé, por favor. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Quando você ora a Deus, vem o teu reino, você não está repetindo uma oração sem sentido. Você não está fazendo uma reza. Você não está cumprindo uma tabela. Você está exercendo o ministério profético. Você está definindo o destino de uma nação, de um povo. Quando o reino de Deus chega, tudo muda. A gente poderia falar tantas coisas sobre isso, mas eu quero orar com você nesse momento. Eu não sei se o reino de Deus chegou na sua vida, ou se ele chegou, se você está deixando ele realmente governar a sua vida por completo, ou se você ainda nem nasceu de novo. Você é como Zaqueu, que estava lá cheio de razão, cheio de sentidos, cheio de ideias, cheio de conclusões. E, na verdade, está mais perdido do que qualquer outra pessoa. Eu quero te convidar nesse momento, se você se encontra como Zaqueu, perdido, sem direção, precisando realmente de reconhecer em Jesus o Senhor e o Salvador da sua vida. Se você não é crente ainda e quer tomar essa decisão, ou está afastado do Evangelho e quer voltar, eu quero que você levante a sua mão. Eu não enxergo direito não, mas eu vou acreditar que você levantou. Levanta a sua mão, se você quer fazer isso. Tem alguém? Tem que levantar bem alto, se você quer. E olha, essa oportunidade Deus não dá para qualquer um não. Porque a Bíblia fala que no que diz respeito à salvação, até o querer e o realizar depende de Deus. Se o Espírito Santo não te convencer, você vai para o inferno sem oportunidade. Se ele não te tocar, se ele não te atrair, você não consegue chegar a Deus, porque todas as suas inclinações te levarão para longe de Deus. Mas se ele está te tocando, é porque ele está te dando oportunidade. Então, se você quer entregar sua vida a Jesus, levanta a sua mão. Tem alguém? Levanta bem alto para eu ver. Acho que eu estou vendo uma mão levantada. Onde está a segunda mão? Acho que assim eu enxergo melhor. Tem uma segunda mão? Eu acho que tem pelo menos umas 3 mãos aqui. Se eu estou certo, eu acho que tem mais umas 2 pelo menos. Levanta a sua mão, você que está indeciso. Você que está com medo, com vergonha. Talvez tenha até demônios pendurados na sua mão, te impedindo de levantá-la. Em nome de Jesus, vença esse medo. Levante essa mão e entregue sua vida a Jesus agora. É a sua oportunidade, meu querido. Levante a sua mão em nome de Jesus. Temos uma mão levantada, mas Deus quer salvar mais alguém aqui. Eu quero que a igreja ore ao Senhor em favor dessas pessoas que o Senhor ainda quer salvar. Em nome de Jesus. Levante a sua mão enquanto a igreja está orando. Se você sabe falar em línguas, comece a orar em línguas. Aleluia. Começa a falar em línguas, começa a se dirigir a Deus em línguas estranhas, porque o Senhor está tocando vidas aqui hoje. Se tem mais alguém, levante a sua mão, porque essa pessoa que levantou a mão, eu quero que alguém acompanhe ela aqui. Uma senhora acompanhe ela, por favor. Uma moça ali do lado levantou a mão, por favor, traga ela aqui à frente. Mas tem mais alguém. Você não entrou aqui por acaso hoje, querido. O Senhor te trouxe aqui para mudar a sua história, para mudar seu destino. O reino de Deus vai mudar a sua vida, sua família, sua casa. Levante a sua mão em nome de Jesus. Rompa com essas cadeias que estão te prendendo. E você sabe que eu falo contigo. Em nome de Jesus. Amém. Aqui está a primeira pessoa. Essa é a sua oportunidade. Eu não gosto de insistir muito não. Mas se Deus está te tocando, em nome de Jesus, não resista.
Aleluia. Aleluia. Riandanaga suraba shekerebanai. Aleluia. 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 Tá vindo mais alguém? Aleluia. Pode vir, querido. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Será que a terceira pessoa vai decidir de uma vez? Aleluia. Xarabandaragasura baixeremanai. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo de Deus, paira-se sobre esse lugar nessa noite, sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Toma-nos. Chegou a terceira. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor, por essas vidas. É chegado o reino de Deus sobre a sua vida. Aleluia, Jesus. Eu quero que vocês repitam comigo uma oração. Antes que o ministério continue, coloque a mão no coração, assim, vocês que estão aqui na frente. Põe a mão assim, ó. Olha para mim só um pouquinho, põe a mão no coração. E eu quero que toda a igreja, por favor, repita comigo essa oração. Até você que já é crente. Diga comigo assim, junto com eles, e vocês vão falar isso em voz alta, tá? Diga comigo. Senhor Jesus, eu abro o meu coração e te recebo na minha vida. Eu reconheço que sou pecador. E reconheço que Jesus morreu pelos meus pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Senhor Jesus, entra na minha vida hoje. Perdoa os meus pecados, o meu passado e toda a minha vida de contaminação. Receba-me no teu reino, que eu te recebo no meu coração. Eu faço uma aliança contigo. Eu te servirei para sempre, em teu nome. Amém. Agora eu vou orar por você. Senhor, eu oro por essas vidas que se entregaram a ti, que nesse momento, pela fé, lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, entraram pelos portões da eternidade para se tornarem filhos de Deus e estão sendo assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Eles que agora, ó Deus, deixaram de ser, meu Deus, criaturas para serem filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Eles que agora passaram a ser a habitação de Deus, onde o Deus eterno habita e se expressa através da vida deles. Eu oro, Deus querido, para que eles sejam guardados pelo teu poder, que eles sejam preservados, ó Deus querido, pela presença do Senhor, e que eles sejam guardados, ó Deus querido, durante a caminhada deles na terra, durante o crescimento deles no teu reino. Eu oro, Deus querido, para que todas as enfermidades que porventura estejam sobre eles sejam hoje destruídas de suas vidas. Todas as maldições, palavras malditas que foram lançadas contra eles, nós cancelamos no mundo espiritual. Se algum dia Satanás usou pai ou mãe, algum parente ou alguma outra autoridade para amaldiçoá-los e dizer que eles nunca seriam nada em ninguém, hoje nós declaramos que eles são filhos de Deus, herdeiros de Deus e são abençoados para possuírem essa terra e conquistarem o melhor do Senhor para suas vidas. Nós os abençoamos nesse momento. Nós profetizamos, ó Deus, a tua bênção sobre eles e declaramos, ó Deus querido, que eles crescerão e darão frutos, ó Deus, para a glória do teu nome, e que não só eles, mas eles e toda a sua casa provarão da salvação do Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos. Meu sinal.